Olá, seja bem-vindo a mais um programa Governança em Pauta, da Comissão Especial de Governança Corporativa, Integridade e Compliance, aqui do CRA-RJ. E hoje vamos falar sobre o papel do Comitê de Auditoria na governança corporativa, um tema importante e que a gente está falando muito, a gente tem visto muito nas mídias. Né? E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui os administradores Luiz Félix de Freitas e Marcos Martins Madureira, especialistas no tema e que vão explicar para a gente sobre isso, sobre essa importante questão dentro das organizações. Félix, Madureira, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Érica. Sempre um prazer estar aqui com você, sempre um prazer falar com os administradores e estudantes de administração. Obrigado, Érica. Obrigado, Félix, por estar compartilhando também comigo esse bate-papo, né? Acho que eles estão bem distantes de ser especialistas. Estamos aqui numa conversa tranquila, né? E para mim também é uma honra estar conversando com vocês sobre esse assunto, que para mim também é muito interessante. Coisa boa. Bom, vamos começar então com o Félix explicando para a gente qual o papel da auditoria numa organização, a diferença entre auditoria interna e externa, fazer um compilado, né, do que significa cada uma dessas nomenclaturas que a gente ouve. Auditoria externa, auditoria interna, auditoria independente. Dá um panorama para a gente, conceitua para a gente isso, Félix. Olá, pessoal. Então, eu vou tentar te responder, Érica, pegando uma visão bem simples do que é auditoria, considerando que a gente está falando muito para estudantes de administração e para administradores que talvez não tenham uma ligação tão forte, né, com essa atuação. Bom, de maneira geral, a auditoria está vinculada à verificação do sistema de controles das empresas. É isso que ela vai fazer de forma geral. Ela vai verificar se os sistemas de controle estão eficientes. É o que a gente chama de terceira linha de defesa. A primeira linha de defesa é a própria área operacional, seja recursos humanos, contabilidade, qualquer área da entidade, a área operacional é a primeira linha de defesa. Por quê? Porque ela vai fazendo as coisas, né? Ela vai cumprindo as suas atribuições e, ao mesmo tempo, ela vai verificando se aquilo que ela está fazendo está correto, através de alguns controles que estão estabelecidos. Quem estabelece esses controles? Exatamente a segunda linha de defesa, né? Então, são as áreas de segurança, são as áreas de controles internos, né? São áreas que desenham os controles que vão ser utilizados. A auditoria funciona, então, como terceira linha de defesa. Ela vai observar se esses mecanismos de controle estão sendo efetivos, se eles foram bem definidos e se eles estão sendo bem executados. Então, essa é, de forma geral, a síntese, né, do trabalho da auditoria. A gente está muito vinculado à ideia daquela auditoria de cara crachá, né? Talvez nem todos entendam essa visão. Era um programa humorístico que tinha algum tempo, onde tinha um porteiro que ficava olhando, né, comparando a fisionomia da pessoa com o crachá que ela carregava, né? Então, o crachá era a situação ideal, era como deveria ser, era o manual, e a fisionomia do sujeito era, então, o que ele estava apresentando de realidade. E ele ficava comparando cara crachá, ele tinha um bordão que falava isso. E a auditoria, por um certo tempo, foi comparado a esse elemento, né? É alguém que simplesmente compara um dado real com um dado ideal. O que está no manual, como é que a pessoa está fazendo? Ele faz essa comparação. O que a gente precisa compreender, nesse sentido, é que o manual é uma receita de bolo, é um sistema de controle, é um mecanismo de controle muito eficiente. Porque o manual significa o seguinte: se você fizer dessa forma, vai dar certo. E tudo que a gente quer dentro de uma empresa é ter previsibilidade, é saber como as coisas vão acontecer. Se eu souber isso, eu sei quanto que cada processo meu vai custar, como é que vai ser
a utilização futura desse produto, qual o nível de segurança que ele vai ter. Então, tudo que eu desejo saber é como que ele vai ficar uma vez produzido. E eu quero também não ter perdas durante esse processo. Eu não quero chegar lá no final e descobrir que meu produto tem um defeito. O processo de fabricação gerou um defeito, porque eu vou ter que jogar esse produto fora e tudo aquilo que eu coloquei naquele produto, seja a mão de obra, seja os insumos, eu perdi. Então, tudo que eu quero é que todos os produtos sejam aproveitáveis e que saiam exatamente como eu quero. Eu estou falando isso de produto, mas posso falar isso com relação a serviço também, né? Então, o trabalho da auditoria é garantir, de forma geral, que aquela previsibilidade vai ser estabelecida. Na auditoria interna, né, você perguntou da diferença de auditoria interna e auditoria externa. A auditoria interna, ela é um organismo da própria empresa, da própria organização. A característica dela é que ela vai se vincular ao órgão mais importante da entidade, né? O Conselho Deliberativo, o Conselho de Administração da entidade, porque a independência, que foi uma questão que você colocou também, a independência é um fator absolutamente importante, definitivamente importante para o trabalho da auditoria. Ela não pode estar presa, ela não pode estar subordinada a qualquer área. Ela tem que ter liberdade e independência para apontar as suas críticas. Uma característica importante da auditoria interna é que ela não decide, né? Ela aponta. Então a gente costuma brincar dizendo que ela não é o juiz da partida, não é o árbitro, ela é o bandeirinha. Levanta a bandeira lá e assinala alguma irregularidade. Então ela não pode ser ao mesmo tempo bandeirinha e o atacante que está em impedimento, né? Não cabe ao atacante dizer se ele está impedido ou não. Tem que ter uma pessoa isenta, e às vezes no futebol a gente costuma ver que não é tão isenta assim, às vezes, mas a gente precisa de uma pessoa isenta para declarar se aquele jogador está impedido ou não. Então é essa a isenção que a auditoria deve ter. Então ela não deve participar dos processos e nem deve estar vinculada hierarquicamente a quem cumpre esses processos. Dentro de uma empresa, ela está vinculada também a um ciclo de auditoria. Ela responde a um plano de auditoria que é estabelecido pelo órgão máximo da empresa, o Conselho Administrativo, o Conselho de Administração, o Conselho Deliberativo, e ela cumpre esse plano. A auditoria externa é um pouco diferente. Ela não é da organização, ela é de fora. Então, essa independência dela é maior. Por isso, alguns chamam a auditoria externa de auditoria independente, porque ela não pertence à empresa, é alguém de fora. Qual é a grande diferença? É que ela não fala para a empresa. A auditoria interna fala para a empresa. Isso aqui está errado, isso aqui precisa melhorar, cuidado com isso aqui, tal. A auditoria externa, ela fala para o mercado. O recado dela é o seguinte: pessoal, pode acreditar nesses números, que esses números são verdadeiros. Então, quando uma empresa publica um balanço, a auditoria externa, ao examinar esse balanço, ela fala com o mercado, ela não fala com a empresa, ela fala com o mercado. Olha, esses números aqui são verdadeiros, pode acreditar. Então, isso é um elemento fundamental da governança, porque é a transparência, é a prestação de contas, é o compliance, né? É a ética, né? Então, vários fatores que são fundamentos da governança estão presentes no trabalho da auditoria externa. É claro que ela faz recomendação para a empresa, corrige isso aqui, mas o fundamental da auditoria externa é dar credibilidade para os números, para aquilo que é declarado pela empresa. Vimos alguns escândalos, especialmente nos Estados Unidos, né, que deram origem a crises mundiais, onde havia um comprometimento também da auditoria externa. E várias auditorias externas, não vale a pena dizer o nome aqui, mas
uma famosa auditoria externa simplesmente desapareceu, porque se ela não tiver credibilidade, se o mercado não acreditar naquilo que ela está dizendo, ela perde a sua razão de ser, né? Então, a independência é um requisito fundamental. Ela vai se dar de formas diferentes na auditoria interna ou na auditoria externa, mas a independência é um requisito essencial para as duas, né? Tanto que nas auditorias externas, a legislação de alguns segmentos impõe rodízio das auditorias externas, ou seja, não pode ser a mesma empresa de auditoria externa que faça o trabalho durante 10, 15, 20 anos. Que se imagina que aí você cria um vínculo, né, entre a empresa e a auditoria, que quebra um pouco essa independência. Então, por isso, existem restrições a que a auditoria fique um período muito grande de atuação. Só para finalizar, que eu já falei muito, né, só para finalizar, modernamente, né, nos dias atuais, as auditorias têm tido um papel fundamental na questão de combate a fraudes, né, internas, ou, quer dizer, a fraude, tanto aquela que é cometida dentro da empresa, como a fraude que é utilizada usando a empresa, como a lavagem do dinheiro, por exemplo, né? A lavagem de dinheiro não é necessariamente um crime, né, usando, dentro da empresa, mas é alguém utilizando a empresa. Então, a auditoria examina também os métodos de prevenção à lavagem do dinheiro que a empresa possui para que ela não permita que esse crime seja cometido. E o mais recente, né, o mais novo, talvez, é a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que a auditoria também tem utilizado bastante, não para ver se ela está cometendo, não é isso. O papel da auditoria é ver se os mecanismos de controle da empresa são eficientes para evitar a má utilização, né, ou descumprimento dessa legislação. Espero ter passado um pano de fundo. Eu adorei essa definição, essa diferenciação entre auditoria interna e auditoria externa, porque, obviamente, eu não sou especialista, mas me coloco assim, no lugar de um estudante que esteja assistindo a gente, foi muito claro. E achei muito interessante que você passa a ver as coisas de uma forma diferente. Muito obrigada, Félix. Então, vamos para o Marcos agora. O Marcos, e o comitê de auditoria? Né? O que significa? Qual é a vinculação dele com a governança corporativa? Há diferença se for uma auditoria interna ou uma auditoria externa? Como é que é isso? Pode existir confusão, né, com o poder do Conselho Fiscal? Como é que é isso dentro das organizações? Explica para a gente, Marcos. Bom, vamos lá. O Comitê de Auditoria, ele é um órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, né? Então, como a própria palavra já diz, ele vai assessorar o Conselho de Administração nas decisões do Conselho. O Comitê de Auditoria não é um órgão deliberativo, né? Ele apresenta sugestões e recomendações e supervisiona determinadas funções para garantir. Eu gostei muito do que o Félix comentou sobre a auditoria independente, a questão da credibilidade, né? Se eu tivesse que resumir rapidamente qual seria o objetivo do Comitê de Auditoria, né? Ele busca a credibilidade, a integridade dos dados, das informações, né? Para o Conselho de Administração, né? E, portanto, para todas as partes relacionadas, né? Garantindo que as informações daquela organização, né, são fidedignas. Então, o principal objetivo do Comitê de Auditoria é garantir a confiabilidade e a integridade de todas as informações. Depois eu vou discorrer um pouquinho mais, né? Mas o Comitê de Auditoria ele foi sendo fortalecido ao longo do tempo por diversas regulações, e é importante destacar o seguinte: depende muito do objetivo social e da origem da companhia, né? A regulação do Comitê de Auditoria. Então, por exemplo, para todas as empresas que têm ações listadas lá nos Estados Unidos, que obedecem à SOX,
existe uma obrigatoriedade de constituição do Comitê de Auditoria. Para as empresas que estão hoje no novo mercado, na Bolsa de Valores, também existe uma obrigatoriedade. Instituições financeiras, bancos, né? O Banco Central determina também uma obrigatoriedade. Lei das estatais, né? Todas as empresas estatais, uma lei recente, não tão recente, mas a Lei 13.303, determina também que o Comitê de Auditoria tem que ser instalado nas empresas estatais. Seguradoras também, né? Existe uma norma da SUSEP definindo isso. E no nosso caso, né, a gente trabalha muito, eu e o IFEX temos origem em entidades de previdência complementar, né? A norma, um pouco mais recente, 2018, 2019, determina que para determinadas entidades de previdência, que eles chamam de entidades sistemicamente importantes, né, a partir de determinados critérios, elas também devem constituir o Comitê de Auditoria, né? De forma geral, o comitê, aí vai depender dessas regulações, a composição dele, né, ela pode ser ajustada, né, dependendo das normas, mas em geral, ela é composta por membros independentes, aí define-se também nessas normas o que se quer dizer como membro independente. Podem ser também membros do próprio Conselho de Administração, né, algumas normas, inclusive, determinam, né, que o membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Auditoria, ele também é um membro do Conselho de Administração, em outras não, né, o nosso exemplo de entidade de previdência complementar não é o caso, né, tem que ser uma outra pessoa externa da entidade, não pode ser membro do Conselho Deliberativo, né, os conhecimentos exigidos também variam um pouco, mas de forma geral, eu vou até comentar bem mais à frente, mas de forma geral, essas normas exigem que tem que ter pelo menos uma pessoa desse comitê com conhecimentos de finanças, contabilidade e auditoria, né? Eles chamam isso de especialista financeiro, né? No mínimo, uma dessas pessoas tem que ter esses conhecimentos, né? As funções básicas do Comitê de Auditoria, né, elas também variam um pouco de acordo com as normas, com essas regulações, né, desses órgãos reguladores, mas eu destaco 6 aqui, eu destaquei seis funções básicas, né, que o Comitê de Auditoria tem que atacar. A primeira delas, que é talvez a origem, né, da constituição do Comitê de Auditoria, é a supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras, né? O que é isso? É você acompanhar, né, ou garantir que todo o processo de constituição dos números, né, que vão, no fim das contas, né, gerar as demonstrações financeiras, eles estão de acordo com todas as práticas, com as normas contábeis, com controles internos bem rígidos. Então, assim, é você garantir o processo de elaboração das demonstrações financeiras. O segundo é supervisionar a integridade do sistema de controles internos. O Félix até comentou, né, em relação à primeira linha, segunda linha e terceira linha de defesa. Nesse caso, o Comitê de Auditoria está atuando, ele está ajudando a atuar no fortalecimento da segunda linha de defesa. Ele é como se fosse o guardião do sistema de controles internos, apontando, inclusive, para o Conselho Administrativo quais as falhas e quais os pontos, né, que devem ser melhorados, né? Quais são as atitudes preventivas e proativas para você se antecipar de eventuais riscos, né? O terceiro ponto, né, que eu até destaquei em relação ao controle interno, eu quis deixar um destaque maior, é que também o Comitê de Auditoria ele é responsável também por garantir a eficiência do sistema de riscos da corporação. Um sistema de risco adequado para cada corporação, né, para cada negócio da corporação. Então, isso tudo envolve, né, todo o processo de gestão de risco, desde uma política de risco bem definida, todas as normas relativas à gestão de riscos, os indicadores-chave de risco, que a gente chama de KRI, planos de ação e os reportes para o Conselho de Administração. O quarto ponto é a supervisão da auditoria interna, né? O Félix já comentou a diferença entre auditoria interna e auditoria independente. O Comitê de Auditoria ele vai ter justamente esse olhar macro, esse olhar amplo das duas auditorias, caso, né, a empresa tenha auditoria interna, né? Então ele vai olhar, ele vai supervisionar a auditoria interna,
Em que sentido? Ele vai aprovar o plano de trabalho da auditoria interna, ele vai acompanhar seus resultados, né? Ele vai garantir a estrutura e recursos suficientes para o trabalho da auditoria interna, né? A auditoria interna, a professora Luciana Dias, do BGC, ela comenta que a auditoria interna ela é os braços e os olhos, ela é a mão de obra do comitê. O comitê, na verdade, ele é composto por 3, às vezes até 5 pessoas, né? Mas todo o trabalho a ser feito deve ser feito pela estrutura da auditoria. Então, a auditoria passa a ser os braços do comitê de auditoria. O 5º ponto tem a ver com a auditoria independente, né? O comitê, ele não tem a atribuição por contratar a auditoria independente, por contratar, né, a auditoria externa. Mas ele vai fazer todo o processo de seleção, vai ajudar na construção do processo de seleção e vai fazer a sugestão para o Conselho de Administração contratar. A alçada para a contratação é do Conselho de Administração, mas a recomendação vem do Comitê de Auditoria, inclusive com essas questões que o Félix comentou, né? De você ter o rodízio, de você garantir confiabilidade da auditoria externa, né? Você garantir a qualidade dos trabalhos da auditoria externa, acompanhar os trabalhos da auditoria externa, aprovar previamente o trabalho, né? O plano de trabalho dos auditores externos e por aí. O último ponto, né, é a supervisão de todo o processo eu chamei de integridade e compliance da companhia, né? Tem a ver com uma política de integridade, código de ética e de conduta, a supervisão do canal de denúncias, se houver ouvidoria, o acompanhamento da ouvidoria, a política de partes relacionadas. Então, assim, você vê que o papel do Comitê de Auditoria, ele é bastante amplo, mas de uma forma bem geral, ele visa, de alguma forma, garantir a perenidade da instituição, sempre recomendando para o Conselho de Administração, né, melhorias, né, sempre buscando melhorias para a organização. E que tem a ver, no fim das contas, né, tem a ver no limite, com as funções básicas da governança corporativa. Por isso que a gente está aqui conversando sobre isso, né, que é transparência, equidade, prestação de contas e a responsabilidade comparativa. Quer dizer, o trabalho do comitê visa, em última instância, atender esses 4 pilares da governança corporativa, né? O último ponto que você comentou comigo em relação à diferença, né, ou riscos de sombreamento entre o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria, eu confesso que também no início eu fiquei um pouco preocupado, né? Quando veio a primeira norma das entidades de previdência complementar com a constituição do Comitê de Auditoria, eu também fiquei um pouco preocupado em relação a isso. Mas quando a gente começa a estudar, a ler, você tenta buscar na própria origem, na constituição desses 2 órgãos de governança, e aí você vê que eles têm objetivos diferentes. Eles atendem a requisitos diferentes. Então, isso de alguma forma segrega essas questões e você não consegue enxergar sombreamento nas suas atividades. Então, por exemplo, como eu falei, o Comitê de Auditoria, ele é um órgão de assessoramento ao Conselho de Administração. Então, ele está dentro da gestão, ele está dentro do bloco da gestão da entidade, né? O Conselho de Administração, ele faz parte da administração. O Comitê de Auditoria, como ele faz sugestões, ele pode, de alguma forma, né, influenciar o processo decisório, influenciar o direcionamento estratégico da organização. Já o Conselho Fiscal, ele é um órgão totalmente independente da administração da companhia. Ele não se reporta ao Conselho de Administração, ele não está subordinado ao Conselho de Administração, ele se reporta à Assembleia de Acionistas, ele é os olhos dos acionistas. Então, ele tem um poder, né, de fiscalizar, né, ele tem um poder posterior de fiscalização, né, e ele não influencia na gestão, ele até não deve influenciar na gestão para não contaminar suas atividades, né. E o Comitê de Auditoria, por um lado também, ele tem uma postura ativa, né, por sugestionar, né, por buscar melhorias, né, por sugestionar, né, determinadas questões para o Conselho de Administração, ele é sempre ativo, sempre preventivo. Já o Conselho Fiscal, ele tem uma postura passiva, ele sempre vai olhar ele sempre vai olhar as demonstrações financeiras ou os relatórios, né, numa visão posterior. Então, só por isso, a gente já consegue definir bem que esses 2 órgãos, eles não existe sombreamento. Mas, de uma forma geral, o que eu acho é o seguinte,
que o relacionamento deles deve ser pautado pela cooperação, né? Eles devem trabalhar em conjunto, devem trabalhar pela cooperação. Justamente quando se definir, por exemplo, quando for constituir um comitê de auditoria em uma determinada empresa, que isso seja muito bem definido nos normativos, nos regimentos internos, que você consiga definir as alçadas de cada órgão de governança, para justamente não haver depois, né, riscos, né, risco de influência de uma área sobre a outra, ou até de sobreposição de atividade. Mas eu acho que o grande segredo, né, de você conviver harmonicamente, comitê de auditoria e conselho fiscal, é esse trabalho conjunto, é um trabalho de respeito mútuo, cada um entendendo o que deve fazer, cada um entendendo qual é o seu objetivo, né? E para cooperação, garantir uma cooperação mútua entre esses órgãos. Marcos, interessante pensar nesses pontos aí que você citou, né, esses 6 pontos, essa diferenciação, porque eu acho que muito desse trabalho dos comitês de auditoria vão ao encontro, né, dos maiores temas que a gente tem falado, que a gente tem ouvido falar atualmente, que é sustentabilidade, segurança cibernética e, como o próprio Félix já falou, a LGPD. Né? Como podemos fazer essa correlação entre a importância do comitê de auditoria e esses temas tão falados, tão importantes? Então, como uma das funções do comitê de auditoria é garantir um sistema de gestão de riscos completo na organização, né? Garantir que a organização ela tem um processo estruturado de gestão, de gerenciamento de riscos, né? A gente tem que observar o seguinte: existem riscos que não estão no negócio, no core business da empresa, né? Vamos dizer, uma empresa financeira, né? Os riscos financeiros estão no core business nela, e de alguma forma existem regulamentações até muito bem estruturadas, né? Para você fazer todo esse processo de gerenciamento de riscos desses determinados riscos financeiros, ou uma empresa industrial, os riscos relacionados à produção, né? Mas tem questões, como você mesmo comentou, que estão acontecendo ao longo do tempo, que podem gerar perdas para a empresa. Perdas financeiras, ou perdas relacionadas a questões reputacionais, questões relacionadas à imagem. Então, o ponto é o seguinte: essas questões, sendo riscos e podendo gerar perdas, né, elas têm que ser mitigadas de alguma forma. Né? A professora Luciana Dias, ela comenta o seguinte, que o gerenciamento de riscos do comitê de auditoria, ele não pode se ater àqueles riscos tradicionais que todo mundo gerencia, risco de mercado, risco de crédito, risco operacional. Tem que gerenciar os riscos que estão também no entorno. Então, risco reputacional, risco legal, risco legado à questão da sustentabilidade, risco cibernético. Então, assim, todos esses riscos têm que ser, de alguma forma, passados por um processo que a gente chama de todo o processo do ciclo de gestão de risco, que tem que ter um processo de identificação desses riscos, avaliação, mensuração, tratamento e controle, né? E isso tem que estar perene também na instituição, não é feito de uma vez só. O comitê também, ele, além de incentivar esse ciclo de gestão de riscos dentro, né, da organização e de forma mais ampla, né, de forma mais holística, né, essa palavra da moda também, de forma mais holística, olhar também questões de sustentabilidade, LGPD, cibernético e tal, né, mas ele tem também que estar estruturado, né, dentro da organização de que forma? Na governança, nos processos, nas atividades, nas pessoas e na cultura da organização. Isso tudo tem que estar permeado, né? Não é apenas um sistema, não é apenas uma norma, mas tudo tem que estar permeado dentro da organização, né? Eu chutei uma frase uma vez de um professor do BGC que diz que o pior risco é aquele que você não conhece ou que você até subestima ele, né? A gente está vendo muitas empresas, grandes corporações, passando por problemas, inclusive, de risco reputacional, né? Risco ambiental. Então, isso pode afetar, de novo, como o comitê ele vai ajudar, quer ajudar a perenidade da corporação, ele tem que mensurar e tem que fazer a gestão desses riscos. Você falou de mensuração, gestão de riscos, aí me veio à cabeça, Félix, então, pelo que vocês falaram, o comitê de auditoria é mais uma forma de controle nas organizações, pelo que eu entendi, posso estar errada, tá? Isso gera mais custos? E se gera custos, quais são os benefícios que a empresa terá em arcar com esses custos?
Fala um pouquinho sobre essa correlação valor, custos e benefícios, para a gente poder entender o todo. Eu vou tentar responder rapidinho, embora responder rapidinho não seja muito a minha prática, mas eu vou tentar responder rapidinho, só para passar o conceito mais amplo, né? Na verdade, a auditoria pode ser, qualquer sistema de controle, ele pode ser mais custo do que benefício se ele for mal executado, né? O Marcos deu vários exemplos aí de atuação da auditoria e do sistema de controles como um todo, e da importância disso para os resultados da empresa, né? E não apenas resultados financeiros, né? Mas resultado reputacional, né? De imagem, que fazem, no final das contas, a imagem da empresa. Então, a qualidade do trabalho da auditoria ou a qualidade dos controles que são exercidos são fundamentais para determinar se aquele dinheiro, né, se aquele custo vai ser bem aproveitado, se ele vai se transformar em resultado, ou se ele vai contribuir para um melhor resultado ou não. É importante dizer que o trabalho da auditoria, especificamente, ele é muito regulado, né? Ele é regulado pela CVM, né, pelo IBRACON, pelo Conselho Federal de Contabilidade, pelo Banco Central, pelos órgãos reguladores de segmentos específicos, como a SUSEP, que o Marco já mencionou, como a Previc, né, que regulamenta os fundos de pensão. Então, tem muita atenção também para essa qualidade do trabalho, porque no final das contas, como eu falei inicialmente, a credibilidade desse trabalho é fundamental para o sistema de governança, né? Então, existe um ciclo de auditoria, o plano de auditoria ele é aprovado pelas instâncias devidas da entidade, envolve tudo isso de controles internos, políticas de integridade e compliance, que tem que ser utilizado para esse fim. Então, faz parte, sim, do negócio. Não é burocracia, não é para encher o saco, não é só para gerar relatório inútil. Ele faz parte do resultado. Eu queria contar só um exemplo rapidinho. Eu trabalhava no Banco do Brasil e eu um consultor interno do Banco do Brasil, e eu vi uma vez numa agência que eu estava visitando uma fila muito grande de pessoas para serem atendidas. Isso no tempo que tinha banco, que tinha cliente em banco, né? Cliente em agência. E tinha uma fila enorme, e eu fui de um em um perguntando o que ele estava fazendo ali, por que ele veio ao banco naquele dia, por que ele estava naquela fila. E a maioria das pessoas que eu entrevistei ali, ela estava ali para consertar algum erro, para tirar alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, que parecia errada e tal. Então me deu a exata noção de que se a coisa tivesse sido feita certa desde o início, aquela pessoa não estaria ali, né? Então, e quem estivesse ali, estaria ali para fazer negócios. Então seria muito mais produtivo para o banco, né, atender pessoas que vão fazer negócios do que atender pessoas que vão reclamar de erros, que vão pedir esclarecimento de dúvidas, porque não ficou claro, porque aquilo não foi bem feito. Então, só isso já dá a ideia de como você fazer bem feito desde a primeira vez, e para isso você tem que criar mecanismos de controle que assegurem que a coisa vai ser bem feita, do que você gerar erros, né? Gerar serviços e produtos com defeito. Para concluir, eu gosto muito de uma visão que a gente tem de que controle ele está muito mais vinculado à ousadia de que a uma visão burocrata, retrógrada e de alguma coisa que emperra o desenvolvimento. Não é isso. Quanto mais controle a gente tiver, mais ousado a gente poderá ser, né? E o grande exemplo disso é a Fórmula 1, né? Os carros de Fórmula 1 têm freios excepcionais para que eles possam correr mais. Ele pode correr mais na reta porque ele tem um bom freio
que vai assegurar que ele vai fazer a curva com segurança, né? Então, o freio aí é o controle. Se eu passo de um investidor na poupança para um investidor na bolsa de valores, eu tenho que ter um conjunto de requisitos muito maior, porque eu estou exposto a um risco muito maior na bolsa de valores do que na poupança. Então, eu vou ter que ter um conjunto de mecanismos de controle muito mais eficiente para atuar na bolsa do que para atuar na caderneta de poupança. Então, essa visão de controle é uma visão que nos faz compreender o quanto que ele está vinculado à produção de resultados. Essa analogia da Fórmula 1 foi excelente. Adorei. Muito boa. Dá para entender bem. Você só consegue acelerar mais porque você sabe que pode frear. Né? Isso. Exatamente. Muito bom, muito bom. E, Félix, fazendo essa analogia, que eu acho que todo mundo pode atender, me remeteu aos estudantes, né? Que dica, que recado você pode dar aos estudantes, ou até mesmo os profissionais que estão começando agora, ou que querem partir para essa área, né, do administrador de auditorias, para o comitê de auditoria? Qual dica, qual recadinho você pode dar para esses profissionais? Você sabe, historicamente, a auditoria tem uma vinculação forte com a área contábil, e até o Marcos se referiu à exigência, né, de um especialista em finanças, um especialista contábil, né? E isso tem a ver com a própria evolução da ideia de controles, né? Então, de início, né, se a gente for pegar lá, quando eu era criança, né, que isso faz muito, muito tempo, a ideia de controle, ela estava muito vinculada a transações contábeis, aquele deve haver, né, pagou e recebeu. Controle era basicamente uma ideia contábil, essa concepção. Daí a gente evoluiu para a contabilidade gerencial, mais modernamente. Aí eu já estava usando calça curta, tal, passou para contabilidade gerencial, onde você começa a trabalhar com indicadores de custos, você trabalha com centro de custos e centro de resultados, então você começa a examinar o resultado de cada parte da sua empresa ou de parte do seu negócio, né? Depois a gente evolui para um controle comportamental, que é o desempenho dos funcionários. Se eles estão desempenhando aquilo que poderiam, se eles estão desenvolvendo o seu potencial. Foi a época das avaliações de desempenho funcional, né? Ficaram famosas, tal. O passo seguinte foi o controle na área organizacional, quando vieram as ideias de compliance, de segurança da informação, o olhar para os processos. A gente pode incluir aí a LGPD, a prevenção à lavagem de dinheiro, porque é importante dizer o seguinte: esse não é um processo substitutivo, um não substitui o outro. Essa evolução, ela é cumulativa, né? Então a gente tinha o transacional e somou a contabilidade gerencial, depois somou o comportamental, depois somou o organizacional, mais modernamente somou a ideia de governança. Então o controle passou a olhar também para a estratégia, uma estratégia bem definida, uma estratégia vinculada aos cenários e às tendências, a competitividade da organização frente ao mercado, dentro do mercado, a sustentabilidade da empresa, questões éticas e de integridade que vão dar o conceito reputacional, né? E eu coloco agora à frente, né, a ideia do controle cibernético, né? Por quê? Porque a gente vive num mundo de nuvens, né? de acumulação de dados, de transmissão de dados. O home office colocou isso de maneira mais evidente ainda, né? Tudo que a gente faz por meios cibernéticos. Crimes são cometidos via cibernéticas, fraudes dessa forma. Então os controles são também, ganharam também esse viés cibernético. Isso, na minha opinião, obviamente. E tudo isso trouxe um conjunto
de alterações, até comportamentais, quer dizer, cognitivas e comportamentais, que fazem com que os administradores sejam peça importante desse processo. Não pertence só mais aos contadores. A ideia de que controle ou auditoria é um objeto dos contadores passou. Essa visão muito mais ampla, que envolve a organização, que envolve desempenho de funcionários, que envolve conceitos de estratégia, de competitividade, colocam o administrador numa posição privilegiada em termos de ocupação desses cargos. Exatamente pelo desenvolvimento da sua trajetória educacional, onde tem a visão de diversas dessas matérias. Ele conhece de marketing, de recursos humanos, de processo, de estratégia, quer dizer, tudo isso compõe o quadro, né, de formação dos estudantes, e eu vejo que cada vez mais, não sei se o Marquinhos, desculpa, o Marquinhos, né, o Marcos, né, se a intimidade faz dessas coisas, né, não sei se o Marcos concorda comigo, mas eu acho que é um campo que vai caber mais e mais aos administradores pela sua visão ampliada da sua formação, né? Só para fechar, a diversidade é um ponto fundamental. Então, quando eu falo do administrador, eu não estou falando que agora o comitê dos administradores. Não é isso. Estou querendo dizer que o administrador tem lugar nessa discussão, tem conteúdo para participar desse trabalho, mas é importante, fundamental, a diversidade de todos os níveis, né? Em todas as questões, a diversidade, seja homem, mulher, né? E seja também da formação acadêmica, porque é importante que esse comitê seja formado com todas as visões, com a mais larga possibilidade de visão, inclusive de pessoas externas à organização, né? Para que o externo, vamos dizer assim, o cliente, aquele que vê a empresa do lado de fora, possa também contribuir com a sua visão para o desenvolvimento da empresa, né? Então, essa diversidade é fundamental e, sem dúvida nenhuma, os administradores têm enormes condições, têm enorme potencial para contribuir nesse processo. Muito bem. Então, para fechar o nosso papo, eu vou pedir para o Marquinhos, que agora eu já peguei a intimidade do Félix, entendeu? Eu vou pedir para o Marquinhos falar para a gente. O Félix falou algumas características, né, do profissional administrador, do comitê como um todo. Eu te pergunto, Marcos, quais são as habilidades que o administrador precisa desenvolver melhor, precisa desenvolver para se dar bem, para poder entender, para poder compactuar com o melhor do comitê de auditoria, o melhor da auditoria em si? Bom, em primeiro lugar, estão todos autorizados a me chamar de Marquinhos. Não tem problema nenhum. Tá? É um carinho, todo mundo me chama de Marquinhos. Vocês estão totalmente à vontade para me chamar de Marquinhos, tá? Em segundo lugar, eu quero comentar e reforçar e concordar 100% com o que o Félix abordou agora há pouco sobre o papel, né, do administrador, né, do estudante de administração futuro nessas organizações, justamente por ter essa visão mais ampliada, né? A gente acabou de falar, né, que a gente tem que olhar sob pontos de riscos, né? Não só aqueles riscos que já estão hoje mapeados e que têm uma característica muito técnica, né? Se são os riscos financeiros, aí você tem os economistas, né? Os financistas e tal. Mas outros riscos, né? Que estão hoje em dia perto da gente e que precisa ter esse olhar mais ampliado e esse olhar mais aguçado, né? Essa visão um pouco mais aguçada, né? Para fazer sempre aquela pergunta, né? Pô, mas e se isso acontecer? E se isso acontecer? A companhia está pronta, né? Sempre tentando responder um pouquinho, né, em relação à habilidade, atitude, ter esse perfil, né, de investigativo, né, de questionador. Vem cá,
Isso nunca aconteceu na companhia, né? Vou dar um exemplo, a gente nunca teve algum problema de cyberataque na nossa companhia. Nossa companhia, nosso site nunca teve. Mas nunca teve por quê? Porque nós já estamos preparados ou foi alguma eventualidade, né? Por acaso não aconteceu. Então, você ter sempre essa pergunta, né? Essa pergunta no ar, né? Mas indo direto agora na questão que você comentou comigo, Érica, em relação às habilidades e atitudes, né? Em relação até aos conhecimentos mesmo, eu reforço o que o Félix comentou, que é o seguinte: eu acho que o grande segredo, né? O grande sucesso numa composição, seja no comitê de auditoria ou em qualquer outro órgão de governança, é a diversidade e a complementaridade. Não vai ter uma pessoa que vai saber de tudo. Então, você conseguir, de alguma forma, constituir um comitê, nesse caso que a gente está comentando é o comitê de auditoria, né? Com diversidade e complementaridade, isso vai ajudar muito nessa amplitude das visões. E a complementaridade ela está baseada em 3 aspectos, né? O pessoal da área de pessoas chama daquilo de tripé das competências, que é o famoso CHA, né? É o acrônimo CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, na parte de conhecimentos, a gente já comentou aqui, a questão de finanças já está nas normas, mas também saber bastante, né? O conhecer regulação, conhecer a questão de sustentabilidade, né? Se o comitê não tem aquele conhecimento, ter uma habilidade de relacionamento com outros comitês ou com outras áreas da organização para você buscar essa informação lá também. Então, assim, você de alguma forma conseguir alimentar o comitê com essas informações. Na parte das habilidades, como o comitê, né, ele tem essa característica de garantir a integridade, né, garantir a integridade das normas, né, você tem que buscar 2 focos, basicamente, se eu tivesse que dividir em foco. O primeiro foco é o foco na qualidade, né? Sempre a busca da eficiência, né? Sempre estar insatisfeito com aquele processo, se aquele processo pode ser melhorado ou não, se aquele controle que está colocado hoje na organização ele pode ser melhorado ou não. Sempre buscando foco na qualidade das informações, na qualidade dos dados, na qualidade dos processos, né? Isso tem a ver com administração do tempo, orientação para resultados, busca de eficiência. E o segundo foco, né, principalmente para aquelas organizações que estão constituindo agora o comitê de auditoria, né, é você ter um foco no relacionamento, né, é você buscar habilidades dos componentes do comitê para criar laços dentro da companhia. Como você, de repente, nesse caso, você está constituindo o comitê agora, você precisa criar o seu espaço, né? Você precisa criar laços com os outros órgãos de governança, criar laços com a administração, criar laços com as diretorias, né? Conversar, fazer reuniões. Você tem que ter a habilidade de influenciar, né? Se por acaso você entende que aquilo ali não está adequado, precisa ser melhorado, você tem que ter uma habilidade de influenciar aquilo, né? Fazer com que a pessoa reconheça que aquilo ali de fato precisa ser melhorado, nada de forma, né, de cima para baixo, né? Sempre de forma negocial, sempre trabalhando em equipe, né? Então, as grandes habilidades que eu consigo identificar são foco na qualidade, todas as habilidades relacionadas à qualidade e o foco no relacionamento, né? Você reforçar o relacionamento com os outros órgãos. Em termos de atitudes, eu até já abordei um pouco o que eu já tinha, o que eu ia comentar. A professora Luciana Dias, do IBGC, ela diz que o comitê, né, as pessoas, os membros do comitê, tem sempre que desafiar a organização, né? Tem que ser de caráter desafiador, sempre desafiar, sempre colocar a organização, né, para um novo desafio. Então, você tem que ser crítico, você tem que ser questionador, né? Você não pode se sentir satisfeito com um relatório que chega para você e aquilo já é suficiente, você sempre está questionando. Você tem que sempre, de alguma forma, né, de forma pode ser suave, você sempre colocar o dedo na ferida. Se existe alguma fragilidade dentro da organização, aquela fragilidade você identifica como um risco, e esse risco ele pode gerar uma perda, aquilo é uma ferida, você tem que colocar o dedo na ferida enquanto comitê, né? E, primordialmente, você tem que ser independente. Você tem que buscar a independência dentro da organização. Eu acho que essas são as grandes atitudes para uma pessoa trabalhar, né, fazer parte de um membro de um comitê de auditoria e também dentro desses órgãos que nós chamamos agora dessas áreas de controles, controles internos, riscos e auditoria interna. Perfeito.
Bom, Madureira, Félix, foi um prazer recebê-los aqui no Governança em Pauta. Muito obrigada, foi muito elucidador, né, escutar isso de vocês. Muito obrigada mesmo. Legal, muito obrigado pela oportunidade. A gente quer deixar sempre os estudantes de administração e os administradores à vontade para, inclusive, nos mandarem mensagens. Se quiser mandar e-mails para a gente, é congov.crarj@gmail.com, sugerindo temas, né? Fazendo críticas, né? Pode, né? Mas a gente quer saber muito dos estudantes e dos profissionais de administração, alguma coisa que eles queiram discutir com a gente, ou temas que eles gostariam de ver apresentados aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Félix, por ter aceito o meu convite, né? Amigos são essas coisas, a gente também bota os amigos também, às vezes nós... Eu que convidei o Félix, muito obrigado por ter participado, ter aceito esse convite. Obrigado, CRA, também, né, por ter dado essa oportunidade para a gente estar aqui trocando ideias sobre governança, né, trazendo um pouquinho de conhecimento e um pouquinho também para os estudantes de administração, né, estimulando os estudantes de administração para esse mundo, né, que é o mundo da governança corporativa. Valeu, gente. Obrigada. Bom, se vocês quiserem entrar em contato com a comissão, além do e-mail que o Félix citou aqui, vocês também podem mandar mensagem nas mídias sociais do CRA-RJ, que a gente passa certamente para eles. Bom, e eu agradeço a você que está aí do outro lado da tela, pela sua audiência, por ter acompanhado a gente até aqui. E já sabe, falar sobre governança é aqui no Governança em Pauta. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.